E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que todo mundo esteja bem e principalmente que todo mundo esteja cumprindo as recomendações de isolamento social direitinho, como tem que ser, para a gente tentar conter o avanço, né, dessa pandemia, da Covid-19, esse coronavírus. Queria dizer que eu tô com saudade de vocês, dos nossos encontros presenciais, mas que por enquanto, né, é o que temos para hoje. Nossas aulas serão por meio de vídeo. E a ideia é que vocês assistam as videoaulas, façam os exercícios que eu vou passar e retornem para mim com as dúvidas, né? Entrem em contato comigo para tirar dúvidas. Porque não adianta nada vocês guardarem as dúvidas para vocês e não esclarecer, beleza? O objetivo aqui é aprender. Então, entre em contato comigo e tirem suas dúvidas, combinado? Beleza, então. Hoje nós vamos começar a falar sobre as mudanças de estado físico e as classificações da matéria, tá? Até agora a gente viu o que era a matéria, quais eram as propriedades que a matéria possui, e o assunto da aula de hoje é o que fala o capítulo 2, tá? Esse capítulo é dividido em 3 partes. Ele fala das mudanças de estado físico, da classificação da matéria e de técnicas de separação de mistura. Nós não veremos todos esses 3 tópicos na aula de hoje, porque senão ficaria muita coisa, muito pesado para vocês, tá? Nós vimos nas aulas presenciais que a matéria ela pode ser encontrada em 3 estados físicos diferentes, né? Sólido, líquido e gasoso. Até existem outros estados físicos, mas que não são tão comuns. Então, o que a gente costuma estudar são esses 3 mesmo, sólido, líquido e gasoso, certo? E nesse capítulo a gente vai ver como que a matéria pode ser transformada de um estado para o outro. Então vamos considerar aqui que mudança de estado físico é aquela transformação, né, que ocorre quando as propriedades físicas, né, volume, forma, densidade, são alteradas. A partir de quê? A partir de variações de temperatura e variações de pressão, tá? Então sempre que um material mudar seu volume, sua forma, sua densidade e outras propriedades físicas que a gente trabalhou nas aulas presenciais, isso significa que esse material está mudando o seu estado físico, tudo bem? Então vamos considerar aqui uma variação de energia térmica envolvida no aquecimento da água, tá? Vou falar de água porque é a substância mais comum que a gente tem mais contato. Então vamos pensar aqui no aquecimento da água líquida, tá? Então aqui eu tenho nessa figura uma panela com água no estado líquido, sendo aquecida até que essa água comece a borbulhar, né? Entrar no processo de fervura. O que é esse processo? É aquela passagem da água do estado líquido para o estado de vapor, para o estado gasoso, tá? Então isso aqui é uma transformação do estado físico. A mesma coisa temos quando nós tiramos, né, alguns cubinhos de gelo do congelador e deixamos, sei lá, em cima da mesa. O que vai acontecer com esses cubinhos de gelo? Vai ter uma hora que eles vão derreter, certo? O que seria derreter? Seria passar do estado sólido para o estado líquido, tá? Então também a água no estado sólido, ela é aquecida, né? Ela sai de uma região de temperatura baixa, que é o congelador, e vai para uma região de temperatura mais alta, que é fora do congelador, né? Fora da geladeira. E aí, por aquecimento dessa água sólida, ela se transforma para o estado líquido, tá? Isso é uma transformação do estado físico da matéria. E essas transformações que eu exemplifiquei para vocês aí no caso da água, elas possuem nomes específicos, tá? Cada tipo de transformação possui um nome. Então aqui, ó, eu coloquei um exemplo, né, dos nomes das transformações físicas, nesse caso aqui para a água, tá? Então eu tenho que água sólida, né? É o gelo. A água líquida e aqui essa nuvenzinha aqui representa a água no estado de vapor, tá? No estado gasoso. A gente tem que a água no estado sólido, quando ela se transforma para o estado líquido, a gente chama esse processo de fusão. Então, quando o gelo está derretendo, eu posso dizer cientificamente ou quimicamente que esse gelo está se fundindo, tá? Fusão é o processo de passagem do estado sólido para o estado líquido. Tudo bem?
Isso acontece por meio do quê? Do aquecimento, ó, aumento da temperatura. Sempre que eu tenho gelo e ponho ele numa temperatura ambiente, eu estou aquecendo esse gelo. Ele, dentro do congelador, está aproximadamente numa temperatura de menos 4 graus Celsius. Então, fora do congelador é o quê? Não sei, 30 graus Celsius, 28 graus Celsius, depende, certo? Mas é uma temperatura mais alta que a temperatura do congelador, certo? Então, está aquecendo esse gelo até que ele se funde, se torna totalmente líquido, tá? Se eu aquecer essa água líquida ainda mais, eu vou ter o processo chamado de vaporização, tá? Vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, aquele exemplo lá do aquecimento da água líquida no fogão até que começa a ferver, eu chamo esse processo de vaporização, é transformar a água líquida em água no estado de vapor ou estado gasoso. Tá? Só que eu coloquei um asteriscozinho aqui para vaporização. Por que eu coloquei esse asterisco? Porque essa vaporização ela pode ser de dois tipos, tá? A vaporização pode ser chamada de evaporação ou de ebulição, que são processos um pouquinho diferentes, tá? A evaporação é aquela vaporização que ocorre de maneira lenta e com temperaturas amenas. Como assim? Por exemplo, eu lavo a roupa está lá encharcada de água, ponho ela no varal. O que acontece? Uma hora, aquela água ali da roupa ela vai evaporar. O que é evaporar? É passar do estado líquido para o estado gasoso de forma lenta e sem que eu precise de uma temperatura muito alta. A evaporação ela acontece o quê? Na temperatura ambiente, certo? Eu não preciso aquecer a roupa para ela secar, certo? Então, a evaporação é esse processo lento com temperatura amena. Já a ebulição é a passagem do estado líquido para o gasoso de forma rápida e com temperaturas elevadas. É o exemplo lá da água fervendo no fogão. Água fervendo no fogão, o que é esse processo? É o processo de ebulição, tá? Eu tenho temperaturas elevadas e a água passa para o estado gasoso de forma muito mais rápida do que aqui na evaporação, tá? Então, a vaporização ela pode ser desses dois tipos, a evaporação e a ebulição. Vamos focar mais na ebulição, tá? Mas é importante que vocês saibam diferenciar ebulição de evaporação. E os outros processos? Processo inverso, ó. A gente veio daqui para cá, agora vamos fazer o processo inverso, tá? Quando eu tenho uma substância no estado gasoso e resfrio essa substância, nesse sentido aqui, eu vou ter um processo de condensação ou também liquefação. Posso chamar dessas duas formas, tá? Quando eu tenho uma matéria no estado gasoso e resfrio ela até que ela se torne líquida, eu chamo esse processo de condensação ou de liquefação, tá? É o processo de passagem do estado gasoso para o estado líquido. Tudo bem? Isso eu obtenho pelo resfriamento, né? Pela diminuição da temperatura. Continuando aqui, se eu ainda tenho lá a água no estado líquido, só que agora eu quero o quê? Eu quero fazer com que ela se torne sólida novamente. O que eu faço? Ponho ela no congelador, certo? Ou seja, diminuo a temperatura dessa água, eu resfrio essa água. Quando eu pego a água, ponho lá no congelador, essa água vai chegar numa determinada temperatura em que ela vai se tornar sólida novamente. Esse processo de passagem do estado líquido para o estado sólido se chama de solidificação, tá? Simples esse nomezinho aqui. Tudo bem até agora? Além desses processos que eu falei, existem também os processos chamados de sublimação. São os processos de passagem do estado sólido para o estado gasoso diretamente, sem passar aqui pelo líquido. Ou ainda do estado gasoso diretamente para o estado sólido, sem passar pelo estado líquido, tá? Eu chamo esses dois processos de sublimação, tá? Sublimar é passar do estado sólido para o estado gasoso de forma direta, ou do estado gasoso para o estado sólido de forma direta, sem passar pelo estado líquido no meio, tá? Eu dei esses exemplos, né, falando especificamente da água.
Só que esses nomezinhos, né, fusão, vaporização, condensação, solidificação, sublimação, o nome desses processos, eles se aplicam a todas as substâncias, tá? Não se aplicam somente à água, não. Então, eu posso falar que a água sofre fusão, vaporização, condensação e coisas e tal, mas eu também posso falar que o sal sofre fusão, que o ferro pode sofrer fusão e todos os outros processos. Então, esses processos se aplicam a todas as substâncias. Somente a sublimação que algumas substâncias podem sofrer, tá? Não são todas. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu coloquei aqui que algumas substâncias sólidas passam diretamente para o estado de vapor e vice-versa, né? O estado de vapor passam diretamente para o estado sólido. Esse processo se chama de sublimação. Um exemplo de substâncias que sofrem a sublimação é o iodo sólido ou o gelo seco. O gelo seco, o que é? É uma substância chamada dióxido de carbono, né? O gás carbônico, mais conhecido assim, só que ele no estado sólido, tá? Então, quando eu tenho o iodo sólido, que é esse exemplo aqui, o iodo é roxinho, ele é lilás, tá? Se eu aquecer esse iodo, ele passa diretamente para o estado gasoso. A mesma coisa o gelo seco. O gelo seco, né, o dióxido de carbono, o que é? É o dióxido de carbono no estado sólido, só que quando eu coloco ele na temperatura ambiente ou aqueço, esse gelo seco ele passa direto para o estado de vapor, para o estado gasoso. Ó. Como vocês conseguem perceber aqui, esses branquiçadinhos aqui saindo é o vapor de dióxido de carbono, tá? A gente pode visualizar isso nesse vídeo. No caso, o vídeo representando a sublimação do iodo. É bem rapidinho. Aqui eu coloquei o iodo sólido, né, sendo aquecido. Aqui tem uma chama, né, embaixo, né, daqui desse recipiente, que está aquecendo esse iodo sólido e ele começa a passar por o estado de vapor, né? Então, esse iodo, ele está saindo do estado sólido direto para o estado gasoso, passando pelo processo de sublimação. Tudo bem? Então, foi bem rapidinho esse vídeo, mas que mostrava para vocês esse processo de sublimação do iodo, beleza? Todos esses processos que eu mostrei até agora, fusão, ebulição, todos, tá? Eles ocorrem para cada substância em temperaturas específicas, tá? Então, a água, por exemplo, ela se funde, né? Passa do estado sólido para o estado líquido numa temperatura específica, assim como ela passa do estado líquido para o estado de vapor numa temperatura específica, tá? Essas temperaturas recebem o nome de temperatura de fusão e temperatura de ebulição, tá? Ou pode ser chamada também de ponto de fusão e ponto de ebulição. Vocês podem encontrar dessa forma também. E aí a gente abrevia dessa forma, TF e TE, tá? A temperatura de fusão é aquela temperatura constante em que cada substância passa do estado sólido para o estado líquido, tá? Então, no caso da água, qual é a temperatura que a água passa do estado sólido para o estado líquido? 0 graus Celsius, tá? Abaixo de 0 graus Celsius, eu tenho a água sólida. Então, eu coloquei o diagrama aqui embaixo para vocês perceberem. Então, eu tenho dois marcos, marco 0 e marco 100, que eu já vou falar. Então, olha só, abaixo de 0 graus Celsius, então, para cá, nessa região, eu tenho a água no estado sólido. Quando eu aqueço, cheguei a 0 graus Celsius, a água começa a se transformar no estado líquido. E aí, acima de 0 graus Celsius, ela já passou, tá? Já passou do estado sólido. Já começa a ser líquido e se eu aquecer ainda mais, eu viro gás, tá? Quando eu chego numa temperatura, né, eu começo a aquecer, chego a 100 graus Celsius, no caso da água, ela começa a passar para o estado gasoso. Por quê? Porque a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius, tá? Então, temperatura de ebulição é aquela temperatura constante em que cada substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Essas temperaturas aqui, 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, são as temperaturas de fusão e ebulição, respectivamente, né, da água. Outras substâncias, né, que não serão a água, elas terão outras temperaturas, né, de fusão e de ebulição. Então, cada substância possui a sua.
Por isso que essas duas coisas aqui, temperatura de fusão e temperatura de ebulição, são também propriedades específicas da matéria, tá? Então, cada material, cada tipo de matéria tem a sua temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Uma coisa interessante a se falar a respeito, né, da temperatura de fusão e de ebulição é que durante esses processos, né, de fusão e de ebulição, as temperaturas permanecem constantes. Então, como assim? Então, pegando ainda o exemplo da água. Se eu tenho água no estado sólido, não sei lá, menos 4 graus Celsius, começa a aquecer, aquecer, aquecer. Então, vai de menos 4 para menos 3, menos 2, menos 1, 0. Quando chega em 0, começa o processo lá de fusão, certo? E aí, a temperatura ela continua em 0 graus Celsius até que toda a água se transforme para o estado líquido. Até que todo o gelo se transforme em água líquida, tá? Então, durante a transformação, a temperatura se mantém constante. E a mesma coisa acontece lá para a ebulição. Então, a água está líquida, começa a aquecer, aquecer, aquecer. Chegou a 80 graus Celsius, 90, 96. Cheguei a 100 graus Celsius, a água começa a se transformar do estado líquido para o estado gasoso. E até que toda a água se transforme em gás, a temperatura permanece em 100 graus Celsius, tá? Então, se a gente fosse fazer uma experiência, né, que tivesse uma água fervendo, tivesse uma água aquecendo no fogão, eu colocasse um termômetro, claro que não um termômetro comum que vocês têm em casa, né? Precisa ser um termômetro especial que aguente elevadas temperaturas. Mas se eu colocasse um termômetro dentro da água que está lá no fogão aquecendo e começa a ferver e coisas e tal, eu vou perceber que durante a transformação do estado líquido para o gasoso, a temperatura vai permanecer em 100 graus Celsius, tá? Ela vai ser constante, até que a última gota de água evapore, tá? Aí depois a temperatura começa a subir. Beleza? Tudo bem até agora? Beleza, então vamos seguir. A matéria ela pode ser classificada como substância pura ou como mistura, tá? Na natureza, né, no nosso cotidiano, a gente raramente vai encontrar uma substância pura, tá? A gente sempre, no nosso cotidiano, na natureza, a gente encontra misturas de substâncias, tá? Então, por exemplo, o nosso sangue é uma mistura de substâncias ali. O leite que a gente bebe é uma mistura de substâncias. A água mineral. A água mineral, a gente acha o quê? É água. Então, é uma substância só a substância água. Então, é uma substância pura. Mas não, tá errado, tá? A água mineral é uma mistura de substâncias. Por quê? Porque além da substância água contida ali, eu tenho sais minerais, eu tenho cálcio, eu tenho ferro, flúor, magnésio, tem várias coisas ali dentro, tá? Que fazem ser uma mistura, por mais que a gente enxergue uma coisa só, tá? Mas as substâncias puras e as misturas, elas têm características importantes, tá? Que eu vou pôr para vocês agora. A substância pura, ela possui propriedades físicas bem definidas. Que propriedades? Todas as propriedades físicas, tá? Mas eu coloquei exemplo, né? Principalmente de densidade, temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Então, para substâncias puras, eu vou ter uma densidade específica, uma densidade que é só daquela substância. Assim como temperatura de fusão e temperatura de ebulição específicas e fixas, né? Que é uma característica daquela substância só, tá? Somente aquela substância possui aquelas propriedades. Outras substâncias terão essas propriedades de forma diferente, com valores diferentes. Tudo bem? Já a mistura, ela não apresenta a propriedade física bem definida. Então, as temperaturas de fusão e de ebulição de uma mistura não são constantes, por exemplo, como eu mostrei no slide anterior, quando eu estava falando de TF e TE. Ó, tá erradinho aqui, é um TE que tá faltando. Então, corrigindo aqui, ó. As temperaturas de fusão e temperatura de ebulição de uma mistura não são constantes, como eu mostrei lá no slide anterior para substâncias puras, tá? Então, a gente tem que prestar bem atenção nessas propriedades e eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês como que funciona isso.
Olha, vamos analisar aqui primeiro as características de uma substância pura, tá? Coloquei aqui um gráfico e uma tabela. Esse gráfico é um gráfico que analisa as mudanças de estado físico, ou as mudanças de fases, nesse caso aqui, da água, tá? A princípio eu tenho aqui a água no estado sólido, certo? Esse gráfico é de temperatura versus tempo, tá? Então, à medida que o tempo passa, a temperatura está crescendo. É um gráfico de aquecimento isso. Então, vamos verificar aqui. Tenho a água no estado sólido. E aí, à medida que o tempo passa, eu estou aquecendo, estou aumentando a temperatura, tá? Até que chega num ponto em que eu passo a ter uma transformação de estado físico. Nesse ponto aqui, ó, se você reparar, a temperatura deixou de crescer. Então, ó, vou voltar. A temperatura está crescendo, crescendo, crescendo. Chegou num ponto em que a temperatura permanece constante. Esse ponto em que a temperatura permanece constante é a temperatura de fusão, ou o ponto de fusão. É aquele processo em que a água está se tornando do estado sólido para o estado líquido, né? Está se transformando. Durante a transformação, eu possuo o quê? As duas fases, né? A água na fase sólida e a água na fase líquida. Então, as duas fases estão coexistindo, existindo ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, ó, aqueço, aqueço, aqueço. Cheguei aqui no ponto de fusão, que da água específica, o ponto de fusão é 0. Então, cheguei aqui, permaneço em 0 até toda a água se transformar em estado líquido. Quando tudo se transformou em líquido, o gráfico mostra aqui que a temperatura continua a subir, 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 volta a subir, né? Sobe, sobe, sobe a água em estado líquido. Até que chega um ponto em que começa a haver a transformação, o processo de transformação da água do estado líquido para o estado gasoso. Então, durante essa transformação, a temperatura permanece constante. Ó, esse gráfico, esse patamar aqui no gráfico indica que a temperatura permanece constante durante a transformação. E aí, durante esse processo, eu tenho as duas fases coexistindo, fase líquida e fase gasosa. Até que, quando toda a água líquida se transforma em vapor, a temperatura volta a subir novamente. E aí, eu tenho a água no estado gasoso, tá? Isso aqui é uma curva de aquecimento da água. É importantíssimo que vocês analisarem essa curva para perceber justamente isso aqui, ó. Porque a água, como substância pura, ela possui essa propriedade de ponto de fusão e ponto de ebulição muito bem definido. E mais importante ainda, são temperaturas constantes. Então, durante a transformação, a temperatura está fixa, é constante, não muda. Aqui também, tanto na fusão como na ebulição. E para a água, como eu já tinha falado para vocês, o ponto de fusão, né, a temperatura de fusão, é igual a 0. E o ponto de ebulição é igual a 100 graus Celsius. Cada substância tem a sua temperatura de fusão, a sua temperatura de ebulição, tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. Ó, o álcool etílico, a temperatura de fusão dele é menos 114 graus Celsius e a de ebulição 78. A acetona, a temperatura de fusão é menos 94 e a temperatura de ebulição é 56 graus Celsius. E aí vai essas informações para todas as outras substâncias, tá? Essas duas informações, né, temperatura de fusão e temperatura de ebulição, são importantes para a gente determinar o estado físico de determinada substância em uma dada temperatura. Então, olha esse exemplo aqui. Coloquei qual é o estado físico da acetona a 10 graus Celsius. Então, eu tenho que analisar as temperaturas de fusão e de ebulição da acetona. Então, que são menos 94 e 56 graus Celsius. Esse 10 graus Celsius aqui está abaixo de menos 94? Está entre menos 94 e 56 graus Celsius ou está acima de 56 graus Celsius? Se estiver acima de 56 graus Celsius, ou seja, acima da temperatura de ebulição, a substância está no estado gasoso. Se a temperatura que eu estou querendo saber está entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, né, entre menos 94 e 56, significa que a substância está no estado líquido. E se
a temperatura que eu estou querendo saber estiver abaixo da temperatura de fusão, que nesse caso é menos 94, a substância estaria no estado sólido. Então vamos pensar. 10 graus Celsius é menor que menos 94? Não, certo? Então, essa acetona não está no estado sólido. Por quê? Em menos 94 ela já começa a se transformar em líquida. Então, 10 está acima de menos 94. Tá? Então, vamos analisar aqui. 10 está aqui no meio, entre menos 94 e 56. Olha, 10 é maior que menos 94 e menor que 56, certo? Então, nessa temperatura aqui, de 10 graus Celsius, a substância acetona se encontra no estado líquido. Por quê? 10 graus Celsius está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, tá? Então, se eu pegasse esse gráfico aqui para analisar a acetona ao invés da água, tá? Então, vamos pensar aqui. Ponto de fusão está aqui, ponto de ebulição está aqui. Abaixo do ponto de fusão, eu tenho a substância no estado sólido. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ó, nesse espaço entre aqui, eu tenho a substância no estado líquido. E acima do ponto de ebulição, eu tenho a substância no estado gasoso. Então, vamos pensar. Para a acetona, eu tenho o ponto de fusão igual a menos 94 e o ponto de ebulição igual a 56. Então, coloquei aqui no gráfico, tá? Eu quero saber qual é o estado físico da acetona a 10 graus Celsius. 10 graus Celsius está aqui, ó, entre menos 94 e 56. Entre menos 94 e 56, eu tenho o quê? A substância no estado líquido. Se tivesse abaixo de 94, seria sólido. Se tivesse acima de 56, seria gasosa, tá? Tudo bem até aí, gente? Se vocês tiverem dúvida, vai colocando aqui no comentário ou me chama no WhatsApp, tá? Então, como vocês puderam perceber, as características de substâncias puras são bem definidas, né? Cada substância tem a sua propriedade, tem a sua temperatura de fusão, sua temperatura de ebulição, a sua densidade, tá? Então, só para a gente exemplificar ainda mais. Aqui eu coloquei a substância água, água pura, tá? Sem nenhuma outra substância. O ponto de fusão é 0 graus Celsius, ponto de ebulição é 100 graus Celsius e a densidade é 1 grama por centímetro cúbico, tá? Já coloquei outra substância aqui, que é o cloreto de sódio, né? O famoso sal de cozinha, que tem o ponto de fusão de 801 graus Celsius, de ebulição em 1465 graus Celsius e a densidade igual a 2,17 gramas por centímetro cúbico. Então, essas são as propriedades da água e do sal. Cada uma dessas substâncias possui a sua propriedade específica, tá? E bem definidas. Além de serem entre si, né, comparando a água com sal, eles têm propriedades completamente diferentes. Ó. O ponto de fusão aqui é 0, aqui é 801. O de ebulição aqui é 100, aqui é 1465. Densidade igual a 1 e aqui densidade igual a 2,17. Então, são propriedades bastante distintas, certo? Só que eu queria que vocês analisassem comigo uma situação aqui agora. Se a gente misturasse esse sal aqui, esse cloreto de sódio, com a água, o que ia acontecer com as propriedades dessa mistura, tá? Aí eu não teria mais uma substância pura, certo? Eu teria uma mistura. Se eu misturar essas duas coisas, eu posso ter propriedades super distintas. Observem isso aqui. Coloquei aqui, misturando-se sal e água, obteremos uma solução com densidades diferentes das densidades dos componentes isolados, tá? Então, a densidade da mistura, sal e água, é diferente da densidade do sal e da água isoladamente, tá? Porque agora eu tenho uma mistura de substâncias, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, características de uma mistura, tudo bem? Então, eu fiz uma mistura com uma massa constante, né? Com uma massa de 100 gramas. Mas eu posso fazer, dei 3 exemplos aqui. Posso fazer uma mistura, né? Com 1 grama de sal e 99 gramas de água, né? Para resultar em 100 gramas. E aí a densidade dessa mistura é 1,005 gramas por centímetro cúbico.
Agora, se eu colocar, ao invés de 1 grama de sal, colocar 10 gramas de sal e 90 gramas de água, eu vou ter essa densidade aqui, ó, 1,071 gramas por centímetro cúbico. Se eu colocar 20 gramas de sal e 80 gramas de água, a densidade vai ser 1,148 gramas por centímetro cúbico, tá? Então, como vocês podem perceber, a densidade das misturas não são constantes, tá? A densidade ela se altera de acordo com a porcentagem dos componentes, né? Quando eu tenho a quantidade maior de sal, a densidade fica maior também, tá? Então, nenhuma mistura tem um valor fixo de densidade, tá? Assim como os valores de ponto de fusão e ponto de ebulição também, tá? Os valores de ponto de fusão e ebulição de uma mistura não são valores constantes, como a gente viu lá na substância pura, tá? Isso a gente vai ver agora. Para misturas, a ebulição e a fusão acontecem numa faixa de temperatura, não acontecem numa temperatura constante, tá? Então, observem essa situação aqui. Lembra lá que no gráfico da substância pura, o processo de fusão e o processo de ebulição ocorriam com um patamar na temperatura, ou seja, a temperatura não se alterava, certo? Aqui numa mistura, a temperatura se altera. A fusão não acontece numa temperatura só, ela acontece numa faixa de temperatura. Então, por isso, ó, tem lá a substância no estado sólido, ou melhor, a mistura no estado sólido, aí aquece, até que começa a fusão, continua aquecendo, né? A temperatura continua subindo, só que de uma outra forma, até que se chega ao fim da fusão. E aí continua aquecendo, aquecendo, aquecendo. Chegam no início, né, da temperatura de ebulição, no início da ebulição. Durante a ebulição de uma mistura, a temperatura se altera, ela continua modificando, né, crescendo a temperatura. E aí termina a ebulição e eu só tenho a mistura no estado de vapor, né? Essa característica, né, de se ter não um ponto de fusão, nem uma temperatura de fusão, ou um ponto de ebulição, ou temperatura de ebulição, e sim uma faixa de temperatura em que ocorre a fusão e em que ocorre a ebulição, certo? Então, substâncias puras possuem temperatura de fusão e ebulição constantes, enquanto que misturas não possuem, né, temperatura de fusão e ebulição constantes. As temperaturas variam. Então, vocês conseguem diferenciar se você tem uma substância pura ou se você tem uma mistura, olhando, por exemplo, para um gráfico desse, tá? Se você tem um gráfico desse em que se tem uma faixa de temperatura durante a transformação, isso se trata de um gráfico de uma mistura e não de uma substância pura, tá? Mas em alguns casos especiais, uma mistura ela pode apresentar temperatura de fusão ou temperatura de ebulição constante, mas nunca as duas constantes, tudo bem? Então, olha só, eu posso ter ou a temperatura de fusão ou a temperatura de ebulição constante. As duas coisas não podem acontecer numa mistura, tá? Quando eu tenho uma mistura com a temperatura de fusão constante e a de ebulição não, eu tenho uma mistura eutética. Eu chamo de mistura eutética, é um caso especial, tá? E quando eu tenho uma mistura com a temperatura de ebulição constante e não a de fusão, eu tenho uma mistura chamada mistura azeotrópica, tá? Graficamente, a gente tem esses dois gráficos aqui, né? O gráfico da mistura eutética, que é aquela mistura em que se tem o ponto de fusão constante, né? A temperatura de fusão constante, e da de ebulição variando, né? Eu chamo de mistura eutética. E o oposto, né? Quando eu tenho a temperatura de ebulição constante e a de fusão, né, variando, eu tenho uma mistura azeotrópica. Então, esses são os dois gráficos possíveis, né, para casos especiais de misturas. Para misturas comuns, eu tenho aqui esse gráfico que eu tinha mostrado anteriormente, em que eu não tenho nada constante, nem o PF, nem o PE. Tudo bem? As misturas podem ser de dois tipos,
aspectos, tá? Mas observem essas duas figuras aqui. Aqui eu tenho uma mistura de água e corante azul, e aqui eu tenho uma mistura de água, óleo e areia. O que vocês conseguem observar de diferença entre essas misturas? Olhando para essas misturas, a gente consegue, primeiro aqui, para essa, eu consigo ver uma única coisa, uma única porção, tá? Essa é uma propriedade que essa mistura tem, ela possui um único aspecto, tá? Enquanto que essa aqui, ela tem aspectos diferentes em cada parte da mistura. Então, se eu pegar essa parte aqui da mistura, ela tem um aspecto. Essa parte aqui da mistura, ela tem outro aspecto. E aqui, outro aspecto. Então, enquanto que essa mistura apresenta um aspecto só, essa aqui apresenta 3 aspectos. O que isso significa? O que eu quero dizer com aspecto? Quando eu vejo uma coisa só, um aspecto só, eu falo que a mistura possui uma única fase, tá? Fase é aquela porção única, uniforme, né, que você consegue visualizar, tudo bem? Então, uma porção uniforme. Aqui não. Aqui eu não tenho, a mistura não é uniforme como um todo, tá? Eu tenho 3 fases, ó, a fase da areia, a fase da água e a fase do óleo. Eu consigo visualizar 3 aspectos diferentes, então 3 fases, tá? Levando isso em consideração, as misturas podem ser classificadas como misturas homogêneas para aquelas misturas em que eu só vejo um único aspecto, uma única fase, ou em misturas heterogêneas, para aquelas misturas em que eu tenho mais de uma fase, tá? Mais de um aspecto visual distinto. Então, tá aí uma classificação de misturas, né? Mistura homogênea, uma única fase, mistura heterogênea, mais de uma fase, mais de um aspecto visual distinto. Tudo bem? Letícia, um exemplo de mistura, homogênea. Mistura homogênea, a água mineral, por exemplo. A água mineral, a gente vê uma coisa só, mas ali eu tenho o quê? Tem a molécula de água, né, a substância água, mas também tem sais minerais. Então, é uma mistura. E se é uma mistura com uma única fase, né, um único aspecto, isso é uma mistura homogênea. Agora, se aqui eu tenho uma mistura de água e óleo, por exemplo, eu consigo visualizar 2 coisas, né, 2 aspectos, 2 fases. Então, eu teria uma mistura heterogênea, tá? A gente tem que tomar cuidado porque algumas misturas parecem ser homogêneas olhando a olho nu, só que se eu pôr para visualizar no microscópio, eu vou perceber que ela é heterogênea. Um exemplo disso é o nosso sangue, tá? Observado a olho nu, o sangue parece ser uma mistura homogênea, mas a gente, analisando esse sangue no microscópio, isso revela a sua heterogeneidade, ou seja, mostra que o sangue é uma mistura heterogênea. Ou seja, eu consigo visualizar mais de um aspecto. Eu consigo visualizar o plasma do sangue aqui, consigo visualizar a plaqueta, os linfócitos, as hemácias e coisas e tal. Então, as várias partes, né, os vários aspectos do sangue. Então, com isso, eu sei que o sangue não é uma mistura homogênea, é uma mistura heterogênea, tá? A mesma coisa acontece com o leite. A gente olha um copo de leite e acha, é uma mistura homogênea, eu vejo uma coisa só, mas não é, tá? Por quê? Microscopicamente, eu consigo distinguir as várias partes do leite, né? Consigo distinguir onde está a gordura, onde está determinada substância, tudo bem? Então, o leite, o sangue são misturas heterogêneas, apesar de que a olho nu nós não enxergamos. Só é necessário um microscópio para enxergar essa heterogeneidade. Tudo bem, pessoal? Mas se eu tiver esse sistema aqui, como que eu classificaria esse sistema? Ele é composto por água líquida e gelo, que no caso é água sólida. Então, no caso aqui, eu só tenho água, né? Eu tenho uma substância pura aqui, água líquida e água sólida. Como que eu classificaria esse sistema? Porque eu consigo ver 2 coisas, eu consigo ver 2 fases. Então, eu não posso dizer que isso é uma mistura. Por quê? Isso aqui é um sistema composto por água somente. Então, é uma substância pura.
Só que eu estou conseguindo ver duas coisas. Estou conseguindo ver o gelo, conseguindo ver a água líquida. Então, eu não posso chamar de mistura, mas eu posso falar que esse é um sistema, né? E quando eu falo em sistema, eu estou falando que é uma região do espaço que eu selecionei para estudar, tá? Então, eu posso falar que isso aqui é um sistema, mas que é um sistema heterogêneo. Por que é um sistema heterogêneo? Porque eu estou conseguindo ver duas fases. Eu vejo a fase líquida e vejo a fase sólida também, tá? Eu tenho um sistema bifásico, porque eu vejo duas fases, tá? Vejo a fase líquida e vejo a fase sólida. Quando eu tenho um sistema bifásico ou com mais fases, eu posso falar que esse é um sistema heterogêneo, tá? Então, o sistema ele pode ser classificado como monofásico, né? Uma fase só, que é aquele sistema que é o homogêneo. E bifásico, trifásico e polifásico, né? Mais de uma fase, são sistemas heterogêneos, tudo bem? Então, eu classifico o sistema também como homogêneo e heterogêneo de acordo com a quantidade de fases. Se ele é monofásico, automaticamente ele é homogêneo. Se ele é bifásico, trifásico ou polifásico, né, que é mais, né, de 3 fases, eu falo que esse sistema é heterogêneo, tudo bem? Então, observem isso aqui. Coloquei aqui exemplos para vocês de 4 sistemas, tá? Esses sistemas são compostos por... Esse primeiro aqui tem água e areia. Esse segundo, água e gelo. Esse terceiro, água e sal. E o último, somente água. Então, observem o primeiro grupo, né, de sistemas aqui. Nesse primeiro grupo, eu consigo visualizar o quê? Nesse sistema, eu consigo visualizar duas fases, né? Então, se eu tenho duas fases, né, mais de uma fase, eu já tenho um sistema heterogêneo, certo? Então, esse sistema é heterogêneo e é uma mistura também, porque eu tenho duas substâncias, né? Eu tenho a água, tenho a areia, tenho 2 componentes, melhor dizendo. Tudo bem? Então, é um sistema heterogêneo, porque eu tenho duas fases, e é uma mistura, porque eu consigo ter aqui, tá explicitado pra gente, que tem água e areia, são 2 componentes. Tudo bem? O segundo sistema, eu tenho o quê? Água mais gelo. Água líquida, né? E gelo também é água, só que água no estado sólido. Se eu tenho somente água nesse recipiente, isso aqui é uma substância pura. Só que essa substância pura, né, esse sistema contendo a substância pura, é um sistema heterogêneo porque eu consigo visualizar mais de uma fase, né? Tem a fase da água líquida e a fase da água sólida. Tudo bem? Terceiro sistema. Terceiro sistema eu vejo uma coisa só, tá? Só que aqui dentro eu tenho o quê? Água e sal. Então, se eu tenho mais de uma substância, eu tenho uma mistura. Só que essa mistura é o quê? Eu só consigo visualizar um aspecto aqui. Por quê? Porque o sal se dissolve na água. Então, se eu só visualizo um aspecto, uma fase, eu posso dizer que esse sistema aqui é homogêneo, certo? Porque só tem uma fase, né? E no caso é um sistema homogêneo, sendo uma mistura também, tá? Então, é uma mistura homogênea. Por quê? Eu tenho mais de um componente, mas eu só tenho uma fase só, um aspecto visual. Tudo bem? E por fim, o quarto sistema, eu tenho somente água. Só água. Então, é só uma substância pura. E essa substância pura, né, é um sistema homogêneo. Tudo bem? Por que é um sistema homogêneo? Porque aqui eu só tenho uma fase só. Tá? Eu só tenho a fase líquida aqui da água, certo? Se eu só vejo um aspecto, significa que isso apresenta uma única fase e é um sistema homogêneo, tá? Então, percebam que os sistemas, eles podem ser tanto mistura como substância pura. Né? O sistema heterogêneo pode ser uma mistura heterogênea ou pode ser uma substância pura. O sistema homogêneo pode ser uma mistura homogênea ou pode ser uma substância pura, tá? Então, tá aqui uma informaçãozinha aqui embaixo, é que o sistema monofásico, né, uma fase só, pode ser tanto uma substância pura como uma mistura. Então, ó, aqui eu tenho um sistema monofásico e aqui também. Eu só vejo uma única fase, só que aqui eu tenho uma mistura e aqui eu tenho uma substância pura.
E da mesma forma, o sistema heterogêneo também pode ou não ser uma mistura, como a gente tinha visto aqui. Aqui eu tenho um sistema heterogêneo que é uma mistura, e aqui eu tenho um sistema heterogêneo que é uma substância pura, tá? Então prestem atenção nesses conceitos. Tentem, se não conseguiram entender de cara, voltem o vídeo, assistam a explicação mais uma vez, tá? Tentem fazer exercício.